Muito bom dia, nosso bom dia sistêmico. Sejam todos muito bem-vindos. Toda segunda-feira, às 8 horas, vou estar aqui com vocês, fazendo uma live, trabalhando, trazendo questões da constelação familiar. Hoje eu vou descomplicar um pouco mais a constelação familiar, né? Trazer mais informações para as pessoas entenderem de forma mais fácil, mais fluida, porque realmente é muito profundo e muitas vezes as pessoas não conseguem entender tudo isso. Então nós estamos aqui para descomplicar tudo isso, trazer esse descomplicamento da constelação familiar. Então, chamem o pessoal, mande um aviãozinho aí, o pessoal está entrando, chegando. Vamos chegando, vamos entrando. Deixa eu chamar um pessoal, quem quiser vir assistir a nossa live. Isso, já chamei o pessoal e vamos embora. Vamos começar. Então, a gente hoje vai falar da constelação familiar. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena. Sou uma consteladora familiar, trabalho com constelação familiar, faço sessões de constelação familiar, dou cursos de constelação familiar, de formação de constelação familiar e faço mentorias, faço aulas, faço muito aí no movimento aí da constelação familiar. E vamos lá explicar para vocês entenderem, que se tiverem alguma dúvida também, vão perguntando aqui para a gente trazer muita clareza. A ideia é fazer uma live curta, prática, para a gente poder trazer bastante, para ser uma live bem assim, que as pessoas possam assistir depois, quem tá aqui hoje, vai estar aqui no futuro, que eu vou deixar ela disponível. Então, a gente, bonitinha, eu tô aqui para falar. Então, o que é a constelação familiar? Vamos começar da raiz, né? A gente vai depois aprofundando sobre o tema, mas o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela começa aí no ano mais ou menos, começa a partir de 1990. É Bert Hellinger que veio trazendo essa proposta pra gente. Bert Hellinger quem? É um alemão que teve uma vida aí, toda uma vida estudada, a longo, né? Com muitos estudos, com muita profundidade. Ele estudou, ele aprofundou muito sobre, né, tudo isso. A constelação ela nasce ali dentro da psicoterapia, mas ela não faz parte da psicoterapia, tá? Ela tem hoje a estrutura própria dela. Isso é muito importante, que as pessoas confundem um pouco, como se ela estivesse disputando espaço com a psicologia. Não é bem assim, tá? Ela tá ali e ela se tornou o quê? Ela se tornou hoje uma ajuda para a vida, um auxílio para a vida. E por que a constelação familiar é tão diferente, né? Por quê? Porque a constelação familiar, ela vem através dos estudos aí da transgeracionalidade, trabalhando as transgerações de trás. Né? Porque a psicologia, né, todo esse trabalho, trabalha ali a partir da consciência pessoal, né? Através da pessoa, do ser, ali que ele nasce, desde quando ele é gestado, né, e tudo que ele vive durante a vida dele. Então, tudo isso é trabalhado da psicologia, psicanálise, Freud, Jung, eles vêm trazendo tudo isso. E aonde que entra a constelação familiar? Ela vem através da epigenética e do estudo da transgenética, a palavra que engasgou. E ele vem como? Através, olha, esse estudo transgeracional vem quando? Quando aconteceu o Holocausto, as pessoas começaram a estudar, né, o Holocausto que aconteceu na Alemanha, que os descendentes daquelas pessoas que tiveram no campo de concentração, essas pessoas, os descendentes, por exemplo, o neto de uma pessoa que esteve no campo de concentração, ela tinha alguns traumas, por exemplo, na hora que ela tomava banho e subia a fumaça, né, da água quente, ela começava a ter crise de ansiedade, entrar em pânico. Então eles começaram a entender que os traumas, muitos traumas que bloqueavam o fluxo aí de vida das pessoas, que a gente chama isso na constelação, muitos traumas, eles são transgeracional, eles vêm passando de geração a geração, não são só a partir da sua gestação, né, dessa vida só. Esses traumas, eles vêm aí, né, eles vêm de muito antes. Então, a gente eles começaram a estudar sobre isso, a epigenética começou a estudar sobre isso, sobre muitas questões que vieram de antes, não só da vida daquela pessoa. E é hoje a única terapia que eu conheço que trabalha isso, mas como que a gente vai trabalhar isso? A gente trabalha isso como? Com a constelação familiar. A constelação familiar trabalha isso. Então, a constelação familiar ela é um novo olhar. Ela traz um olhar diferente, é uma nova proposta. Eu falo que a constelação é um novo olhar para a mesma vida, porque nós vamos olhar para a gente como um ser que faz parte de um sistema, né? A gente vem de um sistema
que é o nosso sistema familiar, que é o lugar que a gente tem um vínculo mais profundo, que a nossa vida vem daquele lugar, né? Nossa genética vem daquele lugar, nosso DNA vem dali. E ali a gente está repetindo questões não só da nossa vida agora, mas que vem dos pais, que vem dos avós, as questões que foram vividas, traumas, todas as dificuldades que foram vividas ali. A gente, se esse fluxo for interrompido em algum lugar, ele vai... As próximas gerações vão olhar para isso quando a gente chega no sistema, né, com a vida, e aí a gente vai trazendo equilíbrio para esse sistema. O sistema, ele é muito sábio. Então, uma coisa que ficou excluída lá atrás, uma concordância que não aconteceu, né, as coisas não foram como tinha que ser, a gente lamentando muito ali, o que acontece? A gente vai repetir isso as gerações que vão chegando, elas vão repetindo essas histórias até que alguém se disponibiliza a olhar e a solucionar. Então a constelação, ela não trabalha aqui, ela trabalha aqui. Ela é mais profunda, ela trabalha num nível mais profundo, porque as pessoas querem resolver os seus problemas. A constelação, ela vai trazer a questão para você trabalhar na profundidade, né? Da onde que vem a raiz. Você vai conseguir, através do olhar da constelação familiar, ter um olhar mais amplo, olhar com mais amplidão para o que realmente está acontecendo. Não só ali, né, naquela consciência pessoal, mas expandindo para uma consciência mais coletiva, que é que você faz parte de um sistema. E o que é esse sistema? Esse sistema, né, é toda a sua linhagem das pessoas da sua família e as interrelações entre elas. E quando essas interrelações elas não fluem, ali fica bloqueado o fluxo de vida. O fluxo da vida fica bloqueado ali naquele lugar. E aquele fluxo de vida, como a gente faz parte do sistema? Bert Hellinger fala que nós não somos uma alma, a gente faz parte de uma alma, que é a alma da nossa família. E ela tem que fluir. Então esse sistema, ele é feito de partes e partes que se interconectam. Então é como se fossem mangueirinhas dobradas em algum lugar que aquela parte ali não flui. Então, se não fluir, aquilo vai reverberando em outras gerações. Até que alguém olhe para desobstruir aquilo ali. É como o sistema do nosso corpo, por exemplo. Às vezes a gente está com um problema no fígado e sente uma dor de cabeça. Aquilo vai comprometendo todo o sistema. Um problema compromete todo o seu sistema. Né? Que se você pensar nessa visão do sistema. Então, dentro do sistema familiar é a mesma coisa. A sua visão, o que te compromete uma parte ali do seu sistema familiar, vai comprometendo todos os outros do sistema. E também uma questão que você consegue resolver, ali que você consegue olhar e desbloquear o fluxo de vida, também libera o fluxo de vida dos outros que vão chegar e dos que já foram. Então a gente consegue trazer isso, porque a constelação, ela não trabalha com o futuro, ela trabalha ali, ela traz por quê? Porque dentro dessa visão, né, transgeracional, às vezes questões que aconteceram lá 2 gerações para trás, pode ser que passou muito tempo, às vezes são pessoas que você nem conheceu no caso, né, desse estudo transgeracional do Holocausto, que as pessoas, elas às vezes nem conheceram os avós já tinham até falecido, mas o trauma foi passado ali para o neto, e o neto às vezes nem conheceu o avô, mas aquilo ali ficou, o fluxo de vida naquele lugar ficou parado. Então a constelação, ela está trabalhando o quê? A serviço da vida, ela está trabalhando a serviço do todo, então ela está ampliando esse olhar para um olhar mais amplo, para a gente ter um olhar de vida mais amplo, a gente ampliar o nosso olhar para esse coletivo, né? E sair desse instinto, por quê? Quando a gente está na consciência pessoal, que é ali da nossa vida, a gente tem muitas questões que a gente conscientemente consegue fazer o movimento e mudar. Só que dentro dessa consciência coletiva, os nossos movimentos são inconscientes. Pensa, né? Eu falando desse menino que do Holocausto, por exemplo, esse neto, ele às vezes nem conheceu o avô, não é uma coisa que ele nem sabia da história, mas isso veio junto com ele, tá ali na genética dele, né? Tá ali junto com ele. Então, o que acontece? Então, às vezes você nem conhece, mas isso vem passando de geração para geração. E é inconsciente, totalmente inconsciente. Então, muitas questões, assim, as questões que as pessoas vêm trazendo. Então, a constelação, eu posso constelar o quê? Você pode constelar qualquer coisa. Por exemplo, a gente vai olhando questões assim, por exemplo, doenças que se repetem no sistema. E não precisa ser só no sistema. A pessoa às vezes vem constelar uma questão assim
de estima, de abuso em relacionamentos, por exemplo, né? E aí você vai olhar, a questão não começa ali naquela pessoa, né? Muitas assim, né? Contando as histórias para você, não começa ali naquele lugar, aquele ali começa antes, né? Começa ali naquela, às vezes uma história da mãe que olhou, que a avó, e vai passando de geração em geração aquela questão dos abusos, de estar trazendo pessoas, né? Porque para a gente ter abuso tem que ter o abusado e o abusador. Então vão trazendo, são gerações que já vão trazendo aquelas questões, e muitas questões a gente repete padrões também, por exemplo, doenças, né? A gente repete profissões. Por exemplo, a minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu tenho câncer. Até às vezes até no mesmo lugar. Questões de família mesmo, às vezes situações que aconteceu lá com você, ali com seu pai, que vem lá do seu pai e você começa a repetir tudo aí na sua vida. Por quê? Porque a gente vem trazendo dentro da gente, né, dentro dessa nossa genética, tudo isso junto com a gente. Então, as questões, muitas pessoas às vezes, elas trabalham ali na consciência pessoal, mas mesmo assim, elas não conseguem resolver as questões. Por quê? Porque é um pouquinho mais profundo, que é o caso da constelação. A gente está olhando com profundidade, a gente está trazendo um olhar para o movimento, da onde que esse movimento, da onde que ele está vindo. Né? Eu já trouxe até a mesinha, a gente trabalha como com a constelação familiar? Eu trabalho com a constelação familiar na água, que eu gosto muito. Então, as pessoas também, que é uma questão que as pessoas, eu vim trazendo essa live, porque muitas pessoas com perguntas, tá? Respondendo perguntas de muitas pessoas que me fizeram perguntas e eu tô trazendo aqui para vocês. A constelação familiar, as pessoas às vezes também acham que tem a ver com religião, com espiritismo. Não tem nada a ver. Isso limitaria demais a constelação familiar. A constelação é uma técnica muito bem estudada, muito bem embasada. E a gente trabalha com o campo morfológico, que é o campo mental dessa família. Então é toda a memória mental que está dentro dessa família. É um estudo do Rupert Sheldrake, que é um biólogo, que ele estudou sobre os sistemas, dentro dos sistemas, que existe um campo mental dentro dos sistemas. E a gente trabalha com o campo mental dentro do sistema, que é o nosso sistema familiar. E o que movimenta esse campo morfológico? A alma familiar, que seria como a gente trouxesse ali, a gente está trabalhando no sentir, tá? A constelação, ela trabalha no sentir. O sentir, a alma é aonde, né? Que lugar que é a alma? A alma é a cola, a alma é a que dá esse movimento entre o corpo e o espírito. A alma é onde estão todos os sentimentos, não os nossos e de tudo, né? Onde estão todas essas águas que movimentam. Então a gente vai trabalhando com profundidade dentro da alma, dentro do sentir, é totalmente dentro do sentir que a gente está desenvolvendo e trabalhando dentro da constelação familiar. Então, esse sentir coletivo. Então, dentro do campo morfológico, por isso que as pessoas precisam trazer um tema para fazer a constelação. A gente traz um tema, por quê? Porque quando a gente vai abrir um campo da constelação, que a gente chama de campo, né, que a gente vai ver a situação ali, o que está acontecendo, a gente precisa de um tema, um fenômeno. Por quê? Porque é como se eu costumo dar exemplo, para vocês entenderem, né, ilustrando, é como se a gente estivesse abrindo o livro de uma família. Então a gente abre naquela página. Então, por exemplo, eu quero trabalhar as questões relacionadas à autoestima. Então a gente vai trabalhar sobre as questões sobre a sua autoestima. Então, para onde que você está olhando? Aonde no seu sistema ali que você está olhando? Eu trouxe até a mesinha, não trouxe na água, porque na água não tem como eu explicar para vocês. Mas aqui com os bonequinhos, vocês vão conseguir entender melhor. Porque também a gente pode constelar assim, né? A gente pode constelar individual, né, com os bonequinhos na mesa. A gente pode constelar na água, que é onde eu faço a minha constelação, por causa do movimento do campo, fica mais claro para as pessoas. A gente pode fazer a constelação em grupo com pessoas, né, esse movimento fazer com pessoas. Então, assim, tem muitas formas de usar a constelação. E a constelação, ela está em vários lugares. Ela não está só com essa parte, né, terapêutica, mas ela também está dentro do direito, está dentro da educação, ela está dentro, né, muitos médicos. Por quê? Porque por ela ter nascido dentro do campo da psicoterapia e ela não fazer parte, não precisa de ser psicólogo para ser um constelador. Então, nisso, a constelação, como ela é um campo à parte, né? As pessoas acham que a constelação, eu gosto de falar isso, a minha professora fala, que a constelação familiar, ela não é um quartinho dos fundos da psicologia, ela tem o prédio próprio dela. Então, não precisa ser psicólogo para fazer a constelação. Se a pessoa estudar, embasar, entender bem, ela consegue muito bem desenvolver ali a constelação familiar, porque a constelação familiar vai te trazer um novo olhar.
Claro que se a pessoa depois precisar de uma terapia, ela pode fazer como ela quer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. E ela é uma terapia breve, tá, gente? Porque uma constelação familiar, você faz uma constelação, depois você faz de novo só daqui 6 meses. Eu peço um tempo aí de 5, 6 meses para a pessoa deixar esse movimento, porque é um movimento muito profundo dentro da alma, dentro do sentir da pessoa. Mesmo que ela considere uma questão, porque uma causa tem muitos efeitos e aquilo ali vai reverberar em muitas áreas da vida dessa pessoa. Então, quando a gente faz uma constelação, a pessoa se inunda ali daquele sentimento, daquele novo olhar, daquele movimento que ela precisa fazer para liberar. Então, demora um tempo, porque a nossa alma é lenta. Então, precisa desse movimento dentro da alma, é um movimento por vez que a gente faz. Então, a pessoa vai naquele movimento, vai liberando aquele fluxo de vida, né? Passando por todo esse processo, para depois, futuramente, ela fazer uma outra constelação. Entendeu? Ela vai liberando aquela camada daquilo que está parado, estagnado na vida dela. Então, ela não vai fazer uma constelação todo mês, por exemplo, tá? Porque ela precisa fazer todo esse movimento de alma para ela poder fazer o próximo movimento, porque está liberando o fluxo não só da vida dela, mas é um fluxo dentro do sistema familiar todinho dela. Então, pensa a profundidade disso tudo. Então, por exemplo, se uma pessoa vem constelar aqui, uma mulher vem, por exemplo, constelar a questão da autoestima. E aí a gente pergunta para ela, né? A gente faz muitos exercícios dos bonequinhos também, porque a gente ancora ali a energia nos bonequinhos, né? Eu falo para ela, então a sua autoestima seria um homem ou uma mulher? Aí ela vai falar, não, uma mulher. Então vamos colocar essa mulher aqui. Você olha para ela? Olha. Então, né, aqui na mesinha a gente faria assim. Na água a gente já coloca e já vê todo o movimento delas olhando uma para a outra, né? E aí a gente começa. E aí, como que era a sua relação com a sua mãe, por exemplo? Aí ela vai falar, com a minha mãe era assim. A minha mãe não ficou muito comigo, ela me deixou com meu pai quando eu era pequena. E eu fiquei, foi muito difícil para mim e tal, porque eu não tive muito a minha mãe. A gente já tá entendendo aqui o bonequinho. E como é que era a questão com a sua avó? Né? Ela falou, a minha avó, por exemplo, tô contando uma história, vou contar a história aqui. A minha avó, ela tinha muitos problemas, muitos relacionamentos assim abusivos. Ela foi morar, a mãe dela não cuidou dela, né? Deu ela para adoção. Minha avó era adotada, então assim foi uma vida muito difícil. Então, onde que mais ou menos começa isso aqui, né? Começa aqui na avó. Nesse movimento da avó, né? Essa autoestima que essa mãe aqui também não conseguiu repetir na história. E aí a gente falou que era uma mulher, a gente logo identificou que era a mãe, que a mãe já não ficou com ela. A autoestima vem da onde? Vem de dentro, porque a gente é gerado dentro da barriga da nossa mãe. A gente é gerado dentro da nossa mãe. Então, tudo que é dentro, tudo que é relacionado a nós, né, da onde vem a nossa vida, a pessoa que traz a gente do estreito para o amplo é a nossa mãe. Então, a autoestima é muito relacionada ali com esse movimento, geralmente com a mãe. Mas a gente vai ver isso dentro do sistema. Mas a história de cada uma é única. Então, quando a gente olha para essa menina aqui, com essas questões de autoestima, que na verdade essa mamãe, realmente a questão está aqui com a mamãe, mas também está aqui com a vovó, né? Porque essa vovó também, ela teve muita questão, a mamãe aqui, a vovó já tinha um fluxo de vida aqui interrompido, porque ela foi adotada, né? Ela não se sentiu amada, não se sentiu protegida. Então a filhinha já olha para a questão da mamãe e repete a história ali da bisavó dela de ter deixado a filhinha, né? Porque esse fluxo de vida ali tá parado, e aí ela repete aqui com a filha. Então esse fluxo aqui está totalmente interrompido e a gente precisa fazer um movimento na constelação para liberar sobre isso. Mas claro, por exemplo, sobre relacionamentos, muitas vezes a gente está repetindo nos nossos relacionamentos padrões que são dos nossos pais, questões que são dos nossos pais. Às vezes as pessoas repetem dos pais que são dos avós, que são dos bisavós, né? Muitas profissões também. Por exemplo, a menina aqui, ela é professora, por exemplo. E aí ela vem porque ela não consegue prosperar. E aí a gente vai descobrir aqui na constelação familiar dela que a avó dela, o sonho da avó dela era ser professora. E ela é hoje, né, professora. Ela continua o sonho da avó, mas como que ela continua? Ela ainda está numa compensação cega. Por quê? Ela está aqui porque a vovó não pôde, né? Coitada da vovó. A história da vovó, a vovó é pequena, a história da vovó foi tão triste, eu agora posso. E aí ela não consegue prosperar. Por quê? Porque ela está olhando para a vovó. Então ela já tem um ganho, ela já está ganhando a compensação de fazer pela avó. Então ela já está ganhando. Então quando ela consegue perceber que a profissão dela, ela escolheu por causa da vovó, entender que a vovó é grande, pela vovó não poder ter sido professora,
ter escolhido casar, e ter o vovô, e ter você, então é uma história grande, muito grande. Você hoje pode ser professor, então você pode prosperar. Porque você não vai ficar olhando para o pequeno da vovô, você vai olhar para a vida, você vai olhar para frente. E aí você vai conseguir prosperar. Entende? Então, até as escolhas da nossa profissão, os nossos parceiros, tudo são movimentos que a gente faz inconsciente aí, dentro dessa noção da constelação familiar, dentro dessa visão sistêmica. E a única terapia que eu conheço, né, que é essa que transforma, que trabalha dentro desse lugar, né, que é dessa consciência coletiva, é a constelação familiar. Então ela vem trazendo muitos movimentos profundos, mudando direções de vida. Cada constelação que você faz, você vê que o fluxo de vida é totalmente mudado da família. Por quê? Porque libera fluxos, né? Libera questões que a gente consegue olhar, sair das compensações cegas, porque a gente sempre vai estar compensando. Mas qual que é a proposta aqui? A gente compensar para frente. Se sua vida não está fluindo para frente, muito provavelmente você está emaranhado em alguma história aqui para trás. Então você está aqui, ó, tá para trás. Né? Às vezes a sua vida não está fluindo, você não tem problema com seus relacionamentos porque o seu pai foi embora, e uma questão do seu avô, do seu bisavô, né? Uma questão já que vem de todos os outros. Vocês entendem? Então que existem muitas histórias aí, muitas repetições de padrões que vem acontecendo de geração para geração, e muitas outras que a gente não sabe nem de onde que vem. E quando a gente vai abrir o campo da constelação familiar, a gente começa a entender que as coisas são muito mais profundas. Quando a gente começa a liberar, não é o que você vai fazer, né? É como você vai fazer. A constelação ela vai trazer para você uma mudança de postura interna dentro de você. Então, as pessoas falam, e agora? O que eu faço? Eu falei, não é o que você faz, não é aqui. É aqui, é um pouquinho mais profundo. É como você vai fazer, né? Não é por quê, é para quê eu vou fazer, né? Fazendo sempre esse movimento que libera, que Bert Helling sempre falava, que quando a gente precisa resolver alguma questão, a gente precisa tomar alguma decisão, né? Fica aí para vocês nessa segunda-feira uma chave de virada. A gente escolhe como? A partir do que vai gerar mais vida, a partir do que vai gerar mais prosperidade, né? O que vai gerar mais, o que vai criar mais na nossa vida, isso vai trazer mais vida. Geralmente o que vai trazer mais vida, deixa eu só tirar aqui Opa! Geralmente o que vai trazer mais vida é o quê? Vai dar mais trabalho, porque a vida é viva, né? A vida é um movimento vivo. E não quer dizer que você vai fazer um movimento e esse movimento já vai estar dissolvido, né? Você vai dissolvendo ele em camadas, né? Porque a vida é viva, não tem ponto de chegada. A gente vai fazendo um movimento, a gente vai entendendo, a gente vai ampliando a nossa consciência. Também a gente não fala nada sobre evolução, porque eu sou melhor do que você, não. Na constelação familiar, a gente trabalha ali com equilíbrio, que é a lei do equilíbrio, com essa questão de igualdade. E a gente entender que ninguém é melhor do que ninguém, que a gente está trabalhando as nossas consciências, a gente está expandindo a consciência, a gente está tendo mais clareza, tá? Então, para finalizar, eu vou falar das 3 leis da constelação familiar para vocês entenderem que é tudo embasado ali, né? Apesar que o estudo da constelação não é só isso, a gente está bem fundamentado, mas é o pertencimento, que todos pertencem, todos fazem parte e ponto. Todo mundo pertence. Tá bom? A gente consegue sobreviver até hoje como espécie por causa do pertencimento. Pensa-se lá na época das cavernas, a gente é muito menos ágil que um animal, né? Subir na árvore, nadar, sobreviver na selva. A gente sobreviveu por quê? Porque a gente vivia em grupos. E por isso que nós sobrevivemos. Se alguém ali fizesse alguma coisa errada e ela fosse expulsa do grupo e ficasse sozinha na selva, com certeza ela morreria. Então esse senso de pertencimento, ele vem muito, né? Desde a nossa origem ali. Então pertencer pra gente é uma necessidade básica. E a gente, para pertencer ao nosso sistema, a gente repete histórias, a gente às vezes até coloca a nossa vida em jogo ali pra gente pertencer, porque é a nossa necessidade básica. É raiz, a nossa raiz é o pertencimento. Então, pra gente pertencer, a gente quer manter na inocência, a gente não quer sair, né, do grupo. Esse é o movimento muito da constelação, que as pessoas querem ficar dentro da cerca do grupo, não quer expandir. E os grupos, as famílias, né, elas só vão para frente porque cada um vai fazendo um pouquinho, vai rompendo um pouquinho a cerca e a vida vai adiante. Então, quando a gente quer ficar ali na inocência e não quer romper nem um pouquinho, a gente não está a serviço da vida, né? A gente está parado, a gente está estagnando todo o nosso sistema familiar. Olha como que isso é profundo. E a hierarquia, que é a segunda ordem, porque a hierarquia, né? Quem chega primeiro tem prioridade sobre os outros. Então, os nossos pais são grandes, nós somos pequenos. É como uma cachoeira, né? Os nossos descendentes vêm e a vida vai passando adiante. E essa questão da hierarquia, a gente precisa olhar com muito cuidado, porque
Nós somos pequenos em relação aos nossos pais, nós somos grandes em relação aos nossos filhos, e nós somos iguais nas nossas parcerias de trabalho, de relacionamento, aí trazendo bastante igualdade, que aí a gente já vem falando do equilíbrio. O equilíbrio entre pai e filho, por exemplo, você nunca vai pagar a vida que foi te dada. A única forma que você tem de compensar essa vida que foi dada para você é passando a vida para frente, é levando a vida para frente, é fazendo a vida ir mais, né? E para adiante. Então, é a forma que você faz, né? A gente fala sendo feliz, fazendo a vida valer a pena. Mas muitas das vezes, muitas mesmo, as pessoas vêm constelar, elas não estão olhando para a vida, elas estão olhando para trás. Elas estão olhando para as questões, ali para os relacionamentos dos pais, para os problemas que aconteceram lá na infância. Elas não conseguem virar de frente para a vida, né? Não conseguem trazer essa prosperidade para frente. E esse equilíbrio com esses pais é assim, né? E a gente passa a vida com os nossos filhos. Quem não tem filho passa com os seus projetos. E entre casais, não, a gente precisa trazer ali um equilíbrio, mas ele nunca é um equilíbrio igual. E esse equilíbrio a gente vai trazendo ali na onda, assim, né? A pessoa faz um pouquinho, a gente faz um pouquinho mais, a gente faz um pouquinho, a outra pessoa faz um pouquinho mais, e aí o amor vai crescendo. A gente não dá tanto espaço para o amor acontecer. E a gente também, quando alguma pessoa faz algo que não é legal, né, com a gente, e às vezes, por menor que seja, a gente faz um pouquinho. A gente não faz pior, não, porque senão o relacionamento não é sobre vingancinha, tá? É sobre não dar espaço, não entender que a gente é melhor, porque muitas vezes o relacionamento fizer, olha o que ele fez comigo, olha como que ele é. Não, a gente precisa compensar. Os relacionamentos precisam ter uma compensação saudável ali para que ele não dê muita distância para o amor. Porque se ficar muito assim, a relação fica de mãe e filho ou pai e filha, né? Porque a relação ela desequilibra totalmente. Então a gente vai sempre trazendo mais ou menos o equilíbrio. É como se fosse o símbolo do infinito, né? A gente vai dançando na compensação da vida, trazendo equilíbrio para as nossas trocas. Quando a gente entende que a gente precisa equilibrar para as nossas relações prosperarem, né? Não querendo ficar só no lugar de boa, de vítima, olha o que ele fez comigo, né? Assumindo a nossa autorresponsabilidade. Então, vocês entendem que a constelação familiar, a gente fazer uma sessão de constelação familiar, ela libera o fluxo aí, muitos fluxos da sua vida, e não é só isso, né? Ela é muito mais, ela é uma nova forma de viver, é um novo olhar para a sua vida. É sobre isso que é a constelação familiar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Eu quis trazer assim, bem assim de forma clara para vocês, e falando sobre essas ordens, essas 3 ordens, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, o Bert Hellinger percebeu, trouxe para a constelação, só que elas não foram criadas por ele, são ordens, são leis aí de sobrevivência, como eu vim trazendo para vocês, né? Por exemplo, a hierarquia. Se na época das cavernas, quem sabia mais, quem já vivia mais, chegava antes, já tinha mais conhecimento do que a pessoa que o novo. Então, os grupos funcionavam por causa da hierarquia, porque as pessoas respeitavam a hierarquia. E o equilíbrio também fazia os grupos funcionarem, por quê? Porque se você ia caçar, quem conseguia pegar a caça ganhava uma parte maior da caça. O que isso fazia? Fazia com que as pessoas elas se esforçassem mais para poder conseguir caçar, conseguir fazer as coisas para elas poderem ter uma parte maior. Que é bem isso, né? Que assim a humanidade veio trazendo. Então não são leis que ele criou, são leis de vida. Tanto que ele fala que as ordens vêm primeiro do que o amor. Primeiro as ordens e o amor, porque nem sempre as pessoas que se amam ficam junto. Por quê? Porque elas não estão em equilíbrio com as ordens, né? Com o pertencimento, com a hierarquia e com o equilíbrio. E aí os relacionamentos eles vão todos por água abaixo, porque eles estão totalmente fora da ordem. Então é sobre isso que a constelação familiar, eu tentei explicar assim de forma bem descomplicada. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, podem trazer. Se tiverem questões que quiserem olhar de forma prática, porque é uma terapia muito breve, você numa sessão você vai trazer clareza ali para aquela situação, para você começar a entender de onde que você precisa partir para poder desembolar ali, liberar o fluxo da sua vida. E aí você faz uma sessão de constelação e é muito rápido, assim, muito legal, porque é muito profundo e trabalha nesse lugar aí, dentro da sua consciência coletiva. E a ideia é a gente poder resolver essas questões, esses movimentos inconscientes, esse instinto, né, coletivo do nosso grupo, para a gente expandir um pouquinho mais, que é a terceira consciência. Aí sim, a gente consegue ir para essa consciência espiritual, porque muitas pessoas estão muito na espiritualidade, mas ainda tem muitas questões ali da sua alma para ser trabalhada, e isso não dá, porque a alma, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a cola, né? Você vai corporificar a vida
na sua vida e conectar com algo maior. Então é sobre isso que é a constelação familiar. Liberar esse fluxo de vida para a gente conectar com o que há de mais. Então, na constelação familiar que a gente está olhando, a gente começar a trabalhar e ver as coisas como elas realmente são, sair das idealizações, trazer clareza, um olhar mais profundo para tudo isso, né? Entrando em concordância, o amor ali sempre predominando, né? Porque a gente vai entrando em concordância com as coisas como elas são. Mas não assim, se eu tiver que concordar com alguma coisa porque eu sou igual, não. Porque as coisas para trás são como tem que ser. E para trás eu não posso mudar nada, mas para frente eu posso fazer um pouquinho diferente. A partir do momento que eu me liberto disso. Eu entendo que foi como tinha que ser, mas daqui para frente as coisas podem ser diferentes. E a gente pode trazer esse olhar para a vida e trazer mais gratidão para essa vida, tá bom? É sobre isso que eu vim trazer para vocês. Se tiver alguma dúvida depois vocês podem perguntar. Muita gratidão, eu quero fazer essas lives bem rapidinho aí, 30 minutinhos mesmo, para que vocês possam trazer bastante clareza. Então, já comecem, né, para trazer para essa segunda-feira de vocês uma contribuição. Se vocês estiverem passando por algum desafio, tiver, né, com dificuldade, com dúvidas, perguntem o que vai criar mais vida, o que vai gerar mais, o que vai ser mais, vai ampliar mais na minha vida para você poder criar mais aí a partir, né, de hoje, 1º de julho, nós já estamos na metade do ano e a gente não precisa ficar estagnado, a gente tem escolha, a gente tem ferramenta, a gente pode caminhar para frente. Então, o que vai criar mais na minha vida? E você escolher o caminho aí da vida viva, de fazer movimentos para a vida, para o mais, né, deixar a vida preencher, deixar a vida entrar e você poder viver com mais leveza, com mais fluidez. É sobre isso. Então, um beijo grande para vocês. Muita gratidão para quem esteve aqui comigo hoje e para quem vai estar aqui comigo no futuro. Um beijo grande. Namastê.